Eu nunca pensei que fosse contar essa história, mas sinto que se não colocar para fora, vou explodir. Crescer sendo gêmea deveria ser algo bonito, uma ligação inexplicável, quase mágica. Mas, no meu caso, foi um inferno. Minha irmã, a Marina, sempre foi a filha perfeita, notas boas, sorriso pronto, manipuladora quando ninguém estava vendo. Já eu, desde pequena, era a problemática, a que chorava demais, a que tinha opiniões fortes demais, a que nunca parecia suficiente. O problema é que minha mãe comprou essa narrativa como se fosse lei divina. Para ela, Marina era a extensão da sua própria vaidade, um espelho brilhante que ela exibia para vizinhos, parentes, colegas de trabalho. E eu era o erro que ela fazia questão de esconder. Ou, quando não podia esconder, fazia questão de humilhar. Lembro de um episódio marcante. Eu devia ter uns 12 anos, estávamos na frente de casa e alguns vizinhos estavam reunidos na calçada. Eu estava feliz porque tinha acabado de ganhar uma medalhinha de prata em uma competição de redação. Quando cheguei animada para mostrar, minha mãe riu, alto, e disse na frente de todo mundo: "Medalha de prata? Isso é prêmio de segunda. Aprende com sua irmã, ela trouxe ouro." Os vizinhos riram meio sem graça, mas eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha irmã só sorriu, com aquele olhar de satisfação cruel. Essa cena se repetiu, de formas diferentes, a vida inteira. Aniversários em que meu bolo era menor, roupas novas só para ela, e eu herdava as sobras. Até o quarto, eu ficava com o menor mofado sem janela. E se eu reclamasse? Você devia agradecer por ter onde dormir. O ponto de ruptura veio anos depois. Eu já tinha 18 anos e estava tentando juntar dinheiro com bicos para sair de casa. Minha mãe dizia que eu não chegaria a lugar nenhum, que eu era ingrata. Mas ainda assim, no fundo, eu nutria aquela esperança estúpida de que um dia ela olharia para mim e dissesse: "Eu tenho orgulho de você." Então aconteceu a noite da vergonha. Cheguei em casa tarde, depois de um turno puxado num restaurante. Cansada, suada, mas aliviada porque tinha recebido um pagamento em mãos. Quando fui entrar, minha mãe estava na porta com Marina ao lado. Ela cruzou os braços e, com a voz cortante, disse: "Aqui você não entra mais." Eu ri nervosa, achando que era piada. Mas ela apontou para a rua e gritou tão alto que os vizinhos saíram nas janelas: "Você não é mais filha minha. Se quer se virar, que se vire longe daqui." Eu tremi, pedi e implorei, disse que não tinha para onde ir. Minha irmã me olhava como quem assiste a um espetáculo divertido. E aí veio o golpe final: "Some daqui antes que eu chame a polícia." Naquela noite dormi na praça da esquina, encolhida, sentindo o frio da madrugada cortar minha pele. Nunca vou esquecer o gosto metálico da injustiça na boca. Foi ali que decidi: se minha mãe e minha irmã queriam me destruir, eu ia renascer, nem que fosse do zero. Comecei a me reconstruir com uma força que nem sabia que tinha. Trabalhei em 2 empregos, aluguei um quartinho simples e passei a estudar por conta própria para prestar concurso. Era duro, mas era meu. Pela primeira vez, cada conquista não podia ser roubada ou diminuída. Mas como se não bastasse, a vida ainda tinha guardado uma rasteira. Marina não suportava me ver crescendo sozinha, sem precisar dela ou da minha mãe. Ela tentou uma sabotagem, que quase me custou a vida. Tudo aconteceu numa noite em que eu voltava do trabalho. Eu não sabia, mas alguém tinha mexido na minha bicicleta. Quando desci uma ladeira, os freios falharam completamente. O resto foi um borrão de dor, gritos e sirene de ambulância. Quando acordei no hospital, ainda grogue, uma vizinha que tinha visto Marina mexendo na bicicleta naquela tarde, me contou baixinho: "Eu não devia me meter, mas foi sua irmã que fez isso." Meu sangue gelou. E foi a partir daí que começou a batalha judicial. Eu, a filha rejeitada, contra minha própria família. Eles juravam que eu era louca, que inventava tudo. Mas eu tinha provas. E quando o juiz finalmente bateu o martelo a meu favor, minha mãe, a mulher que sempre me desprezou, começou a tremer diante de mim. Mas isso é só o começo. Depois do acidente com a bicicleta, passei semanas deitada no hospital, com o corpo cheio de hematomas e o braço engessado. A dor física era grande, mas a dor emocional, essa me consumia. Porque, no fundo, eu já sabia que aquilo não tinha sido apenas um azar. Eu conhecia minha irmã. Conhecia aquele sorriso venenoso que ela disfarçava diante da minha mãe e dos vizinhos. Só que havia um detalhe que mudou tudo. Uma vizinha tinha visto Marina mexendo na minha bicicleta no dia do acidente. Era a primeira vez que alguém me defendia de verdade, sem medo de enfrentar minha mãe. Quando essa vizinha foi até o hospital e me contou, minha primeira reação foi uma mistura de choque e náusea. Minha própria irmã tinha me jogado contra a morte como quem joga um brinquedo velho fora. Eu queria gritar, mas a garganta não obedecia. E foi nesse momento que uma chama nasceu dentro de mim. Se elas me queriam destruída, eu não seria só sobrevivente. Eu seria a prova viva de que elas não tinham mais poder sobre mim. A farsa da família unida. Depois do acidente, minha mãe apareceu no hospital. Eu já estava de alta de moletas, quando ela entrou no quarto com aquele teatro que ela adorava fazer.
É minha filha, que susto você nos deu, disse ela, como se tivesse ficado noite sem dormir, mas eu percebia nos olhos dela a verdade. Ela não estava preocupada comigo, estava preocupada com as aparências. Ela levou frutas, flores baratas, até chamou Marina para posar ao meu lado e tirar fotos, como se fossemos uma família unida. Tudo para mostrar para os vizinhos e conhecidos. Eu quase vomitei de nojo. Quando tentei confrontar, dizendo que sabia o que Marina tinha feito, minha mãe mudou completamente de expressão. O sorriso desapareceu, e ela cuspiu. Cuidado com o que você fala. Ninguém vai acreditar em você. Esse foi o momento em que percebi que não adiantava mais esperar amor daquela mulher. A única coisa que eu podia esperar era a guerra. O início do processo. Decidi procurar justiça. Minha vizinha aceitou ser testemunha, e um advogado indicado por colegas de trabalho pegou meu caso. Eu não tinha muito dinheiro, mas ele acreditou na gravidade da situação. A reação da minha mãe foi imediata. Ela me pintou como ingrata e louca. Disse para todo mundo que eu tinha inventado tudo porque tinha inveja da minha irmã, que eu queria destruir a família. Eu já estava acostumada com as humilhações dela. Mas ouvir os vizinhos comentando pelas costas, sentir os olhares de pena ou desconfiança, foi um soco no estômago. Parecia que eu estava sozinha contra um império. Só que dessa vez, eu tinha algo que nunca tive antes, a verdade do meu lado, o jogo sujo delas. Durante o processo, minha mãe e Marina usaram de todas as armas possíveis. Marina chorava no tribunal, dizendo que amava a irmã, e que jamais faria mal a mim. Minha mãe, com aquele ar de vítima, dizia que eu sofria de problemas emocionais, e precisava de tratamento. Eu me lembro de uma audiência em que quase desmoronei. A advogada delas trouxe fotos minhas antigas em festas, em momentos de fraqueza, tentando me pintar como alguém irresponsável e desequilibrada. Foi doloroso ver minha vida sendo distorcida, virada de ponta cabeça, para alimentar a narrativa delas. Eu tremia na cadeira. Sentia meu coração disparar, a respiração falhar. Mas então, minha testemunha falou. A vizinha que tinha visto Marina mexendo na bicicleta. Ela descreveu com detalhes, sem medo, diante do juiz. E naquele instante, algo mudou no ar. Pela primeira vez, vi minha irmã perder o controle do rosto. O sorriso dela vacilou, os olhos se arregalaram. E minha mãe, antes altiva, apertou as mãos com força nervosa. A sentença. O dia da sentença foi o mais longo da minha vida. Eu suei frio enquanto o juiz lia as conclusões. Cada palavra parecia um martelo batendo na mesa da minha infância, destruindo as mentiras que me sufocaram. E então veio. Fica provado que houve tentativa de sabotagem. A denúncia da autora procede. O som do martelo do juiz ecoou como um trovão. Eu olhei para minha mãe. Ela estava tremendo. As mãos agitadas, a boca sem palavras. Marina chorava, mas agora não havia aplauso nem plateia para aplaudir a atuação. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas não era mais dor. Era como se eu finalmente tivesse arrancado o peso de uma corrente que carreguei por anos. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Muita gente acha que vencer um processo contra a própria família traz só alívio. Não é verdade. Eu saí do tribunal de cabeça erguida, sim, mas por dentro havia um buraco. Porque apesar de tudo, uma parte de mim ainda desejava o impossível, que minha mãe olhasse para mim e dissesse desculpa, que minha irmã confessasse e mostrasse um pingo de arrependimento. Mas isso nunca aconteceu. Pelo contrário, no dia seguinte, começaram a me perseguir de outra forma. Boatos, difamações, telefonemas anônimos à noite, olhares de ódio quando nos cruzávamos na rua. Era como se a batalha tivesse acabado no papel, mas na vida real, a guerra estava apenas começando. E foi nesse clima que algo ainda pior aconteceu. Um evento que quase me fez acreditar que, dessa vez, eu não sairia viva. Depois que o juiz bateu o martelo a meu favor, eu deveria ter sentido paz. Era para ser o fim da guerra. Mas o que aconteceu foi o contrário. Parecia que eu tinha cutucado uma fera ferida, e agora ela estava disposta a me arrastar para o fundo junto com ela. Minha mãe não falava mais comigo, mas isso não a impediu de me perseguir de outras formas. Começaram os telefonemas anônimos no meio da madrugada, vozes sussurrando. Você devia ter morrido naquela bicicleta. Ou então, risadas curtas, desligando logo em seguida. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça. Mas as ligações eram constantes, sempre nos momentos em que eu mais precisava descansar. Era impossível não perceber que era Marina ou minha mãe por trás daquilo. Só que o pior ainda estava por vir. Certa manhã, acordei com uma sensação estranha. Minha garganta queimava, meu estômago revirava, e tudo que eu comia me dava enjoo. Achei que fosse estresse ou alguma virose. Mas o quadro se agravou. Fui ao médico. Depois de alguns exames, ele olhou para mim com uma expressão séria demais para o diagnóstico que deu. Parece intoxicação por ingestão de substâncias externas. Meu coração parou. Substâncias externas? Como assim? Eu mal tinha dinheiro para comer, minha dieta era básica.
O médico sugeriu que eu tivesse cuidado com a água e a comida que consumia. Foi quando me dei conta, alguém estava tentando me envenenar. Passei noites em claro pensando em como aquilo era possível. Eu só me alimentava com coisas compradas por mim mesma. Até que lembrei, uma semana antes, Marina tinha aparecido de surpresa no meu trabalho, com uma caixinha de doces para se reconciliar. Eu tinha comido alguns, mesmo desconfiada. A maldita não desistia. Depois disso fiquei paranoica. Trancava a porta do meu quartinho 3 vezes. Evitava ruas escuras. Olhava para trás o tempo todo, sentindo que havia olhos me seguindo. Uma noite, voltando do trabalho, vi uma sombra parada na esquina. Reconheci a postura da Marina, aquele jeito de cruzar os braços e apoiar o peso em uma perna. Quando me aproximei, ela apenas sorriu. Cuidado para não cair de novo, mana. O mundo é cheio de ladeiras. Meu sangue gelou. Eu queria gritar, avançar nela, mas as pernas travaram. Ela foi embora rindo, como se tivesse ganhado o jogo só com aquela frase. Era um terror psicológico diário. E minha mãe, não só permitia como, no fundo, alimentava aquilo. Ela dizia aos vizinhos que eu era desequilibrada, e que ficava inventando histórias de perseguição para chamar atenção. De novo, eu estava sozinha contra elas. Mas agora com um detalhe, elas não tinham mais nada a perder. Nunca vou esquecer daquela noite. Eu estava voltando para casa tarde, depois do meu segundo turno. A rua estava quase deserta, só o som distante de um cachorro latindo. Quando coloquei a chave na porta do meu quarto alugado, senti alguém me empurrar com força pelas costas. Caí de joelhos, o corpo ardendo, e quando levantei os olhos, lá estava ela, Marina, com uma pedra na mão. Você não devia ter levado isso pro tribunal, desgraçada. Ela gritou, com os olhos cheios de ódio. Tudo aconteceu rápido. Ela ergueu a pedra, e eu só tive tempo de proteger a cabeça com o braço engessado, que doeu como se tivesse quebrado de novo. O peso da pancada me deixou tonta, e por um segundo achei que aquele seria meu fim. Mas um vizinho ouviu a confusão e apareceu gritando. Marina largou a pedra e correu pela rua, desaparecendo na escuridão. Eu fiquei no chão sangrando, com a respiração falhando. Tremia de medo, mas ao mesmo tempo, uma fúria crescia dentro de mim. Era a confirmação final. Ela não queria só me humilhar, ela queria me apagar da existência. Quando a polícia chegou, eu contei tudo. Mostrei o braço ferido, a pedra ainda no chão. O vizinho confirmou que tinha visto Marina fugindo. Mas a reação dos policiais foi como um balde de água fria. Briga de família. Melhor vocês se acertarem. Eu quis vomitar. Era como se eu estivesse gritando num deserto. Mais uma vez, minha dor não era levada a sério. No entanto, aquele vizinho não se calou. Ele insistiu em dar depoimento, em registrar ocorrência. E foi graças a ele que o caso não morreu naquela noite. Enquanto me recuperava, percebi que tinha 2 escolhas. Ou eu sucumbia de vez, deixando Marina e minha mãe vencerem, ou eu me transformava. Decidi pela segunda. Comecei a guardar cada prova, cada ligação gravada, cada testemunho. Passei a escrever tudo em um diário detalhado, dia após dia. Procurei ajuda psicológica, porque eu sabia que estava no limite da sanidade. E principalmente comecei a pensar em algo que nunca imaginei antes, me afastar de vez da minha família, de forma definitiva e legal. Se minha mãe tinha usado o tribunal para tentar me pintar como louca, eu usaria o tribunal para mostrar quem ela e Marina realmente eram. Mas enquanto eu juntava forças para essa nova batalha, algo estranho começou a acontecer. Sempre que eu chegava em casa, encontrava sinais de que alguém tinha estado lá. Uma janela aberta, um objeto fora do lugar. Até o diário que eu escondia tinha sido folheado. Alguém estava entrando no meu quarto. Eu não sabia se era paranoia, ou se Marina já estava um passo à frente novamente. E numa madrugada, acordei com um barulho dentro do quarto. O coração disparou, o suor escorria pelo meu pescoço. Peguei o celular, tentando acender a lanterna, e então vi uma sombra se mexendo ao lado da cama. Meu corpo congelou. Eu congelei. A respiração ficou presa na garganta, e só conseguia ouvir o som acelerado do meu coração. A sombra estava parada ao lado da minha cama, imóvel, como se me observasse dormir. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o celular. Quando finalmente a lanterna iluminou o quarto, vi um rosto conhecido. Era Marina. O ódio estampado nos olhos dela era tão intenso que parecia brilhar no escuro. Você não aprende, né? Ela sussurrou, com a voz arrastada. Não importa quantas vezes a justiça esteja do seu lado, aqui, quem manda sou eu. Eu gritei, um grito tão alto que ecoou pelo prédio. Ela tentou tapar minha boca, mas eu já tinha chutado as cobertas e me jogado para fora da cama. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Não pensei em dor nem em medo. Só em sobreviver. Corri até a porta, mas ela tinha trancado por dentro. Como? Como ela tinha conseguido entrar e trancar do lado de dentro? Meu desespero só aumentava. Marina veio atrás de mim, segurando algo que brilhou na luz fraca. Uma faca. A cena parecia saída de um pesadelo.
Eu encostada na parede, ela avançando devagar, como uma predadora que saboreia um momento antes do ataque. Você sempre foi um estorvo, sabia? Disse, quase cuspindo as palavras. A mãe nunca te quis. Só te tolerou porque não teve escolha. Eu sou a verdadeira filha. Cada palavra era uma lâmina entrando na minha pele. E por que, Marina? Minha voz saiu embargada. O que eu fiz para você me odiar tanto? Ela riu, uma risada seca, enlouquecida. Você existe. Isso já é o bastante. Foi nesse momento que consegui reagir. Peguei a primeira coisa que encontrei em cima da mesa, uma caneca, e joguei contra ela. Não foi suficiente para derrubá-la, mas foi o bastante para abrir espaço e correr até a janela. Gritei por socorro com todas as forças. Os vizinhos começaram a acender as luzes, abrir janelas, gritar. Marina percebeu que tinha perdido o controle da situação. Com o mesmo olhar de ódio, ela saiu correndo pela porta, deixando-a escancarada atrás de si. Eu desabei no chão, soluçando. Quando os policiais chegaram, eu estava em choque. Contei tudo, a invasão, a faca, as ameaças. O vizinho confirmou que tinha ouvido meus gritos. Mas a resposta deles foi, mais uma vez, um tapa na cara. Sem provas concretas de que ela estava armada, fica difícil. Talvez tenha sido só uma briga. Eu quis rasgar a garganta de tanto gritar. Só uma briga. Eles estavam esperando o quê? Que eu aparecesse morta para acreditar em mim. Foi aí que percebi algo brutal. O sistema não ia me proteger. Se eu quisesse sobreviver, eu teria que proteger a mim mesma. No dia seguinte, ainda tremendo, procurei meu advogado. Pedi algo que me rasgou por dentro, mas que sabia que era necessário. Medidas protetivas contra minha própria irmã e minha mãe. Ele me olhou nos olhos e disse: isso vai mudar tudo. Você entende, não entende? Não haverá mais volta. Eu assenti. Não havia mais volta desde o momento em que minha mãe me expulsou de casa na frente de todo mundo. Entramos com o pedido. A denúncia foi reforçada pelas tentativas anteriores, pelo ataque com a pedra, pela testemunha da bicicleta. Aos poucos, o quebra-cabeça mostrava um desenho claro. Eu não era uma filha problemática, eu era uma sobrevivente de uma perseguição dentro da própria família. Mas enquanto o processo corria, eu vivia num estado de alerta constante. Não dormia direito. Trancava portas e janelas, carregava sprays de pimenta na bolsa. Cada barulho no corredor me fazia pular da cama. Eu não estava vivendo, eu estava resistindo. Algumas semanas depois, o juiz finalmente concedeu as medidas protetivas. Marina e minha mãe estavam proibidas de se aproximar de mim, de me ligar, de tentar qualquer contato. Eu devia ter sentido alívio. E por alguns dias senti. Consegui dormir, consegui andar pela rua sem olhar para trás a cada esquina, até que recebi uma ligação. Era de um número desconhecido, mas a voz do outro lado me gelou o sangue. Não era Marina. Não era minha mãe. Era um homem. Você acha que se safou, né? Ele disse, com uma calma assustadora. Mas a família paga as dívidas juntas. Desliguei imediatamente, mas minhas mãos não paravam de tremer. Quem era ele? O que queria dizer com aquilo? Foi então que descobri que minha mãe estava envolvida em negócios obscuros. Dívidas, apostas, gente perigosa. E adivinha quem eles tinham escolhido como alvo para pressioná-la? Eu. De repente, não era só Marina tentando me destruir por inveja. Eu estava no radar de pessoas que nem conhecia, por causa das escolhas podres da minha mãe. A sensação de estar cercada se intensificou. Eu já não podia confiar em ninguém. Até os vizinhos começaram a se afastar com medo de se meter. Mas havia algo diferente em mim agora. Eu não era mais a menina chorando na calçada, porque a mãe a expulsou. Eu tinha sobrevivido a tentativas de sabotagem, a agressões, a invasões no meio da madrugada. Eu estava cansada de ser caça. Eu queria virar caçadora. Uma noite, voltei para casa depois do trabalho e encontrei um envelope empurrado por baixo da porta. Dentro, havia uma única foto, eu dormindo na minha cama. O coração quase saiu pela boca. Alguém tinha estado no meu quarto novamente. Alguém tinha estado a centímetros do meu corpo, enquanto eu estava inconsciente. E na parte de trás da foto, havia uma frase escrita à mão. Da próxima vez, você não acorda. Aquela foto foi o limite. Ver meu próprio corpo vulnerável, registrado como um troféu, me fez entender que eu estava numa contagem regressiva. Não era mais se algo aconteceria. Era quando. Sentei no chão do meu quarto com a foto nas mãos e chorei como nunca. Não de fraqueza, mas de revolta. Chorei porque de repente entendi, se eu esperasse pelo sistema, pela polícia, pelos vizinhos, pela sorte, eu terminaria morta. Foi nesse momento que decidi, não vou mais fugir, vou lutar. No dia seguinte, procurei meu advogado e contei sobre a foto. Ele ficou horrorizado, mas também preocupado. Disse que aquilo era uma ameaça direta, que deveria ser levado à polícia. Eu já sabia qual seria a resposta. Sem provas concretas, não há muito o que fazer. Então, pela primeira vez, eu tomei a dianteira. Se minha mãe e Marina viviam de máscaras e manipulações, eu aprenderia a jogar o mesmo jogo, mas jogaria melhor.
Comprei uma câmera escondida e instalei no quarto. Ajustei o celular para gravar chamadas. Pedi a um amigo do trabalho para guardar uma cópia digital de tudo que eu registrasse. Se algo me acontecesse, ele sabia para onde mandar. Era meu seguro de vida. Alguns dias depois, aconteceu. A maçaneta da minha porta girou de madrugada. Eu estava acordada, coração batendo no pescoço, e deixei a câmera ligada. A porta se abriu devagar, e quem entrou não foi Marina. Foi minha mãe. Ela estava diferente, abatida com olheiras profundas, como se carregasse o peso do mundo. Mas ainda havia aquele brilho frio nos olhos, o mesmo de sempre. Você destruiu a nossa família, ela disse em voz baixa, mas firme, e agora eles querem cobrar. Eu não entendi de imediato. Mas então, ela jogou sobre a cama uma pasta com papéis, dívidas, cheques, contratos. Minha mãe estava afundada em dívidas com gente perigosa, e eles tinham escolhido a mim como moeda de troca. Você não entende, ela continuou, quase suplicando. Se você tivesse ficado quieta, se não tivesse levado nada para a justiça, eles não teriam te escolhido. Eu olhei para ela e naquele instante, algo quebrou de vez dentro de mim. Não era culpa dela, não era culpa da Marina, era minha culpa por existir, por resistir, por não ser a filha que ela queria. Meu choro virou riso, um riso nervoso, desesperado. Eu já não tinha nada a perder. Você me expulsou de casa, mãe. Você me chamou de louca. Você me deixou dormir numa praça. Você deixou sua filha tentar me matar e fingiu que não viu. E agora você vem aqui dizer que a culpa é minha? Ela não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, encarando o chão. A câmera registrou cada segundo. Na manhã seguinte, levei as gravações ao meu advogado. Ele quase não acreditou no que viu. Minha mãe entrando ilegalmente no meu quarto, confessando as dívidas, jogando a culpa em mim. Era a peça que faltava. A denúncia foi reforçada. Não era mais só uma questão de medidas protetivas, agora era invasão de domicílio, ameaça velada e conexão com atividades criminosas. Mas isso não impediu o contra-ataque. Naquela mesma semana, Marina apareceu na frente do meu trabalho, gritando, dizendo que eu estava destruindo a vida delas, que eu era um câncer que precisava ser cortado fora. Os colegas me puxaram para dentro enquanto ela era arrastada para longe, mas o veneno já tinha sido espalhado. Ela estava mais fora de si do que nunca. E eu sabia, não descansaria até tentar me apagar de vez. Meses depois, tudo se desenrolou num novo tribunal. O processo juntava todas as peças, a sabotagem da bicicleta, a tentativa de agressão, a invasão noturna, a confissão da minha mãe. Quando entrei na sala, vi Marina algemada. Ela ainda me encarava com aquele mesmo ódio, mas já não havia o brilho de vitória nos olhos. Era ódio cru, sem máscara, sem plateia para aplaudir. Minha mãe estava ao lado, pálida, com as mãos tremendo. Pela primeira vez, percebi medo nela. Não o medo de perder a mim, mas o medo de perder o império de mentiras que ela construiu a vida inteira. O juiz ouviu tudo. As provas, os testemunhos, as gravações. Não havia como negar. Quando ele anunciou a condenação de Marina por tentativa de homicídio e de minha mãe por cumplicidade e associação em fraude, eu senti um silêncio pesado na sala. Como se todo o ar tivesse sido sugado. E então, pela segunda vez na minha vida, ouvi aquele som que nunca vou esquecer. O martelo batendo. Minha mãe começou a tremer. Tremia como uma criança assustada, os dentes batendo, o corpo inteiro sacudindo. E foi nesse instante que eu percebi, eu não precisava mais do orgulho dela. Eu não precisava mais de amor vindo de onde nunca existiu. O que eu precisava era da minha liberdade. Depois do julgamento, muita coisa mudou. Não foi fácil reconstruir minha vida, mas pela primeira vez eu tinha algo que nunca tive: paz. Passei a estudar com afinco, e meses depois fui aprovada num concurso público. Consegui alugar um apartamento simples, mas só meu. Comecei terapia, e aos poucos aprendi a olhar para o espelho sem sentir vergonha da pessoa refletida ali. De vez em quando, ainda acordo de madrugada assustada, achando que há alguém parado ao lado da minha cama. O trauma não some de um dia para o outro. Mas agora, quando isso acontece, respiro fundo e lembro, eu venci. A menina que um dia foi humilhada na frente dos vizinhos, expulsa de casa como lixo, agora se levantava todos os dias com a certeza de que era digna. Digna de existir, de resistir, de vencer. Minha mãe e minha irmã tentaram me apagar, mas só me ensinaram a brilhar ainda mais forte. Outro dia, voltando para casa, encontrei na caixa de correio um envelope sem remetente. Dentro, havia uma única folha em branco, exceto por uma palavra, escrita em letras grandes, no meio da página. Ainda, meu corpo inteiro gelou. Será que era Marina mesmo presa? Será que minha mãe tinha aliados? Ou será que alguém novo tinha assumido o papel de me caçar? Não sei. Só sei de uma coisa: se eles voltarem, desta vez não vão encontrar a mesma menina frágil de antes. Vão encontrar uma mulher que aprendeu a sobreviver ao inferno, e que agora sabe como lutar.